Bom dia, graça e paz, querido e amado irmão. Alegria tê-los novamente na manhã desse domingo. Você, aluno da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião, e você também que tem acompanhado as nossas lições. Prazer tê-los juntos estudando esta nova lição. Como passaram a semana? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estamos estudando, só para a gente lembrar, os profetas, também chamados profetas maiores, Jeremias, Ezequiel e Daniel. A nossa lição hoje é a lição de número 8 da nossa revista, os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já estudamos Jeremias, Lamentações, agora estamos estudando Ezequiel. Na semana passada nós fizemos uma introdução ao livro de Ezequiel. Vimos que Ezequiel é um profeta que tem o seu ministério profético justamente no período do exílio, quando a Babilônia é invadida, ele inclusive é levado. E ele surge nesse contexto de exílio. Lembra que tem pró-exílio, o exílio e o pós-exílio. Esses profetas se apresentam nesses três períodos do exílio. Esse exílio dura 70 anos, é quando o povo é retirado de Jerusalém, levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E muitos profetas surgem nesse contexto. O interessante que nós vamos ler hoje, e vamos estudar o capítulo de número 16 e alguns outros, mas principalmente o capítulo 16. O tema da nossa lição é responsabilidade. A responsabilidade é pessoal. Interessante que nós, nesse contexto, no mundo atual, ouvimos muito falar de responsabilidade social. É o dever que nós temos enquanto cidadão, cada um, de exercer cidadania com responsabilidade social, pensando sempre no outro, ações promovidas para o outro. Isso no âmbito empresarial, no âmbito comercial, em todos os momentos estamos fazendo responsabilidade social. Quando você recolhe o lixo de sua casa e faz a coleta seletiva, você está fazendo responsabilidade social. Quando você usa e faz uso consciente da água, você está fazendo responsabilidade social. E uma série de outras. Mas a lição de hoje fala sobre a responsabilidade. Ela é pessoal. Nós vamos entender. Te convido para que você leia comigo Ezequiel capítulo 16, um capítulo longo. São mais de 60 versículos, 63 versículos, mas precisamente no versículo 60, diz assim: mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Novamente, queridos, o texto fala de aliança. Nós já sabemos, nós cantamos que Deus é Deus de aliança, ou seja, Deus de compromisso. Ele tem e mantém um compromisso com o seu povo. E uma das características de Deus é justamente que Ele é um Deus que zela e que vela pela sua palavra, ou seja, Ele é fiel. Da parte dele, a aliança é garantida. O que acontece é que Israel não consegue a contrapartida. Não consegue permanecer fiel e firme à aliança feita com Deus, à promessa feita com Deus. E como eu disse a vocês na lição passada, o profeta Ezequiel, diferente de alguns outros profetas, porque ele tem uma característica dentro do livro chamado apocalíptico, são profetas com essa característica de uma mensagem que não vem tão clara, mas ela vem em forma de códigos, de símbolos,
de parábolas, de exemplos que Deus utiliza como forma, pedagogicamente falando, para ensinar o povo as suas verdades. Então, muitas mensagens vêm desta forma. E o interessante é quando nesse capítulo 16, nós vamos ver um pouquinho, acompanhando comigo capítulo 16, a partir do versículo 1. Veio a mim, Ezequiel dizendo, a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem, o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai morreu e tua mãe é Teia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortejado o umbigo, nem foste levada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. O profeta aqui, ele se utiliza de uma linguagem para ensinar, para que o povo de fato visse a sua situação. Ele faz uma reflexão, ao mesmo tempo ele faz uma analogia de Jerusalém com uma criança. Criança essa que ao nascer, a exemplo de Jerusalém, naquele contexto de muitas nações, ela é formada de forma que não agrada aos demais, então ela não nasce, a nação não surge muito bonita, por isso que ele faz essa comparação a uma criança desprezada. Triste, mas acontece nos nossos dias, muitas crianças desprezadas, né? E Israel como uma criança desprezada, ninguém dava valor, ninguém dava atenção. E nesse momento, então, Deus assume um compromisso com essa criança, que é Jerusalém. Diz, eu vou cuidar de você. E não sei se você já teve vontade de ter uma criança, além dos seus filhos em casa. Ainda ontem, assistindo reportagem sobre a situação da faixa de Gaza, acho que não sei quantas mil crianças já morreram, muitas estão perdidas, sem pai, sem mãe, e eu comentando aqui com minha filha, com o Estécio, se eu pudesse, eu pegaria uma criança dessa. Qualquer criança me sensibiliza, qualquer criança me mobiliza, e eu fico pensando, meu Deus, e é mais ou menos isso que o profeta quer dizer. Deus amou a Jerusalém, viu aquela situação como uma criança desamparada, desesperada, como uma criança órfã, em meio à guerra, e Deus acolhe, Deus abraça, diz, eu serei o seu Deus. Se você me adorar, se você me seguir, se você me honrar, eu vou fazer de você uma grande nação. Essa promessa, inclusive, vem de Abraão ainda, farei de ti uma grande nação. Então, Jerusalém surge desta forma, desprezada enquanto nação, e hoje ela ainda sofre disso, mas abraçada por Deus. O que acontece? Como toda criança, por melhor que seja, bem cuidada, bem amada, tem um período da vida da criança, quando ela vai crescendo, que alguns chamam de adolescência e juventude, as coisas mudam, geralmente mudam. E ele faz essa comparação, que essa criança, ela muda. E agora, como dizia minha mãe, fulano está com o pescoço, está engrossando o pescoço. É quando a gente, naquela fase, né, se acha dono da verdade e quer fazer tudo ao nosso modo, à nossa maneira, sem lembrar que temos responsabilidade, temos pessoas acima de nós, sejam pais, sejam mães, avós, tutores, pessoas que têm responsabilidade, mas mesmo assim nós queremos às vezes caminhar com as nossas próprias pernas. Então, dentro dessa comparação, ele faz o seguinte, ele diz o seguinte, que isso, acompanhe comigo, versículo, capítulo 16, depois que ele retrata o estágio de
Jerusalém como uma criança. No versículo 5 ele diz: não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Então, era um quadro de nojo, como se ninguém gostasse, jogaram no lixo, como às vezes a gente vê crianças sendo jogadas no lixo. E no versículo 6 diz: passando eu por junto de ti, vi-te, a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como no teu como renovo do campo, cresceste, te engrandeceste, chegaste a grande formosura. Formaram-se os seus seios e te cresceram cabelos, no entanto, estava nuas e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e este teu tempo era tempo de amores, entendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Então ele faz uma comparação linda, como uma jovem, uma moça que é criada com cuidado, com mimo, com zelo, e de repente ela se descobre mulher e tem a sua nudez exposta, e ele então faz essa comparação. Agora Israel deixou de ser uma menina, a qual Deus cuidava, e agora é uma mulher. E como mulher, não só apresenta a sua nudez, como também se envolve com pessoas, com outras pessoas. Isso é uma comparação. Então Israel deixou de ser a menina dos olhos de Deus para se tornar uma mulher e com isso atrair muitos pecados para a nação de Israel. Então esse é o contexto da nação de Israel. Os pecados nós sabemos, muito deles, principalmente ligados à questão de idolatria, culto a falsos deuses. Então Deus aqui está dizendo uma coisa interessante, que é o tema da nossa lição. A aliança é feita com o povo, ela é estabelecida com o povo enquanto nação. Mas o texto fala de que Deus trata individualmente cada pessoa. Isso quer dizer que ele tem uma aliança comigo, assim como ele tem uma aliança com você. Ele firmou uma aliança, porque Deus, ele é Deus individual. É do coletivo, mas ele é também individual. Então ele está dizendo que se, ainda que o povo, ainda que o conjunto, ainda que a massa, ainda que a igreja não seja fiel, mas eu seja, ele continua fiel. Porque ele leva em consideração a aliança pessoal, o acordo que ele fez comigo e com você. Por isso que a lição fala disso aí. Então precisamos entender que a quebra de uma aliança traz consequências, assim como trouxe consequências para Jerusalém e toda a nação. Uma quebra de aliança também hoje, a aliança que nós fizemos, também traz consequências com Deus. Por isso é hora da gente pensar na aliança que nós firmamos com Deus um dia. Não sei quando você firmou a sua aliança, não sei se essa aliança foi firmada no momento da sua conversão, se é que você lembra ainda desse momento, dessa data, mas eu sei que Deus te chamou, assim como me chamou, para vivermos uma vida diferente da que vivíamos, uma vida diferente no contexto familiar, no contexto de escola, no contexto de trabalho, no nosso contexto, ou seja, na nossa realidade, nós somos chamados e temos uma aliança com Deus. Como está a sua aliança com Deus? As nossas alianças, né, a que nós usamos, mesmo de ouro, a depender do grau de iodo no sangue, por exemplo, a de minha esposa fica preta, é ouro, mas fica preta, porque ela tem muito iodo. E de vez em quando essa aliança, ela precisa ser polida, né? A gente precisa dar um banho nela com caô, acho que é caô, não sei se ainda se usa isso, ou até com a pasta de dente, bota no ar para ferver, para que o brilho volte. Porque fica feio uma aliança preta. Assim a aliança que nós fazemos com Deus, de vez em quando ela precisa de um brilho, ela precisa
ser lustrada, para que o brilho dela apareça, para que as pessoas vejam na nossa vida a aliança que nós fizemos com Deus. Não deixe que essa aliança perca o brilho. Então ele fala sobre as consequências da quebra de uma aliança. Acompanhe, por favor. No versículo 22, ele diz aqui: em todas as tuas lembranças, em todas as tuas abominações, falando de Jerusalém, Israel, e nas suas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estava nua e descoberta, e revolver-te no teu sangue. Que coisa interessante, Deus falando, vocês perderam, como que dissesse, vocês perderam a memória, estão esquecidos do cuidado, do zelo que eu tive por vocês, perderam a lembrança. E muitas vezes nós estamos assim, perdidos, em meio às lutas e às dificuldades. E é nesse momento que o profeta diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É o momento de lembrarmos, refletirmos, pensarmos, vivermos, analisarmos as promessas de Deus, as profecias que foram deixadas para a sua igreja, para nós, ou seja, lembrar de um Deus maravilhoso. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente está tão tristes e preocupados que esquecemos do que o Senhor fez em nossas vidas. E a depender da pessoa, depender do temperamento, ela pode ser melancólica, e o melancólico vê sempre o lado escuro das coisas, o lado sombrio, dificilmente vê o sol, vai ver sempre a nuvem, vai ver sempre a sombra, a escuridão. E no dia a dia nós temos a tendência de nos lamentar e lamentamos, e a nossa lista de queixas, às vezes, é maior do que a nossa lista de bênção. Tem uma música do cantor cristão que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são. Ou seja, é o momento de você fazer uma lista também, pensar, lembrar das bênçãos que você ao longo da vida tem recebido do Senhor. Bênçãos contáveis e as incontáveis, fora os livramentos que não percebemos, fruto da boa mão do Senhor, quando diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Alguém já disse, alguns amigos meus, dizendo: Almiro, o seu anjo da guarda trabalha muito. Muitas situações eu vivi e eu disse: foi a mão de Deus. Situações assim que até engraçadas, não dá para contar, mas prova do cuidado de Deus para conosco. Então nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus, mesmo com as lutas e as dificuldades. Quando penso assim na minha vida, na vida da minha família, no que temos passado, e o que algumas pessoas que eu conheço, que estão enfrentando lutas, e sou obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida, porque mesmo em meio às lutas, e essas minhas lutas não se comparam com as lutas de muitas pessoas. É certo que cada um vive a sua luta, e o grau da dificuldade, cada um é que sabe. Então, no capítulo, nesse versículo 22 que nós lemos, fala disso, sobre a questão do que aconteceu com Jerusalém. E no versículo 23, Deus faz uma advertência por conta do pecado, do afastamento. Ele diz: ai, ai, ai de ti, diz o Senhor Deus. No versículo 24 é triste quando diz: edificaste prostíbulos de culto e fizeste elevados altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste teu altar e profanaste a tua formosura. E olha que expressão terrível: e abristes as pernas a todo que passava e multiplicaste as tuas prostituições. Meu Deus, que situação Jerusalém estava enfrentando.
Então o profeta ele se levanta dizendo ao povo, mostrando ao povo, e para isso ele vai novamente aqui, já no versículo 18:2, utilizar-se de uma parábola para tratar o pecado. Deus é Deus de tratamento, ele trata qualquer pessoa, ele trata individualmente, também no coletivo, mas individualmente, todos nós estamos ou vamos passar pelo tratamento do Senhor. Feliz de quem é tratado por Deus, é prova de amor. Feliz do filho que é corrigido pelo pai, pela mãe, é prova de amor. No versículo 18, no capítulo 18, tem uma parábola que é muito conhecida, que é a parábola sobre as uvas verdes. Olha que interessante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferido este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se esbotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, isso morrerá. Havia um provérbio comum lá, dizendo que o pai comia uva verde e os dentes dos filhos é que ficavam desbotados por conta da uva verde. Isso quer dizer que o pecado do pai, o filho pagava, ou seja, carregava. Isso é interessante, né? A gente não dá tempo, mas há um tempo atrás muito se falava na tal da maldição hereditária. E aqui está claramente, né? Esse versículo deixa claro de que não existe a maldição hereditária. As consequências existem, mas a maldição ela não tem poder. Isso para quem conhece a Jesus, para aquele que anda na luz, uma vez em Jesus Cristo, não há condenação. Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu já vi crentes pregando sobre isso. Não, o crente não tem a maldição hereditária. Não é porque meu pai era um alcoólatra que eu sou um alcoólatra. Não, nunca. Meu pai bebe, mas eu nunca bebi, irmão. Tenho 53 anos, não sei o que é álcool. Se fosse assim, eu poderia dizer: minha família e meu pai é toda conservada no álcool. Não, mas eu não sou. Sou um exemplo disso. Então nós podemos e quebramos toda a maldição quando nós fazemos de Jesus o Senhor da nossa vida. Não há quem resista a Jesus em nossa vida. E era isso que Jesus estava dizendo, que ele não vai tratar o homem, a mulher, por conta do pecado de seu pai. Ele vai tratar individualmente. Deus nos trata individualmente. Ele sabe o teu nome, ele sabe o meu nome, ele nos chama pelo nome. E ele diz: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que vocês botaram? Uma pergunta, né? E uma interrogação, uma interjeição. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi esse provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai e também a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Então aqui está um exemplo de que Deus trata individualmente. Isso tem um significado muito importante para nós. É porque até a nossa salvação ela se dá de forma individual. Filho de crente não é crente necessariamente. Ele precisa passar por uma experiência pessoal e ele precisa ter a responsabilidade pessoal, não pela escolha de seus pais, mas por sua escolha. Somos de uma geração de crentes onde era comum, por ter nascido numa família evangélica, a pessoa se autodenominar crente. É necessário passar, irmãos, por uma experiência pessoal. Eu tenho 2 filhos e digo a eles todo dia: tenham a sua experiência com Deus.
O fato de vocês terem nascido na igreja com forma de expressão, terem sido criados na igreja desde o berçário, apresentados, gerados, não faz de vocês crentes. Vocês precisam ter uma experiência pessoal e ter Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Então são muitas as lições que nós extraímos do livro do profeta Jeremias, mas o que na verdade nós precisamos entender é que a profecia, quase que todo o desenvolvimento da profecia está no chamado ao arrependimento. O tempo todo é Deus chamando o povo ao arrependimento, assim como Ele nos chama hoje ao arrependimento, porque no versículo 32 do capítulo 18, finalizando, encerrando a nossa lição, ele diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivi. Que mensagem linda! Um Deus que, como muitos julgam, né? Deus não tem prazer algum na morte de ninguém. Ele quer que todos se arrependam e tenham comunhão com Ele. Querido, que esta lição rápida, mas rica, um conteúdo rico, que mostra o cuidado de Deus por mim e por você, e a nossa responsabilidade, cada um assumindo diante de Deus a sua aliança, renovando a sua aliança. Que o bom Deus te dê um dia especial na presença dele, juntamente com sua família. Obrigado e até a próxima lição.